através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia. Terça-feira, 19 de agosto, é Dia Mundial do Fotógrafo e da Fotografia. São as datas aí deste 19 de janeiro. Olha, o pastor Carlos Novaes é nesse tempo. Cansou de comprar filmes aí de 12 poses, 24 poses, 36. O pastor Zé Barbosa, que era mais rico, comprava de 36. A gente só comprava de 12 poses, né? E depois veio aquele saquinho lá, que não tinha dinheiro para revelar, ficava lá cheio. Ou então via no monóculo, né? Esse monóculo também se foi longe. Monóculo é complicado. Agora, sim, tinha vezes que o filme queimava, né? Acontecia alguma coisa lá. Na foto do meu batismo, por exemplo, só saiu o flash. Eu perdi a foto do batismo, né? Coisas da tecnologia passada, né? Que saía. Mas é isso aí, gente. Vamos iniciar o nosso debate de hoje. Muito bem, olha só. Na manhã desta terça-feira está conosco o pastor Carlos Novaes. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, pastor Gilaelson, demais pastores aqui presentes e o amado ouvinte que também está aí ligado conosco. Já quero de antemão aproveitar a oportunidade e mandar um alô para o meu filho Daniel, que está aí nos ouvindo. Deus possa abençoar. Depois eu dou o alô aos outros filhos que estão por aí também ouvindo. Muito bem, conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyano. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, bom dia, bom dia ao povo de Deus que está nos ouvindo e aqueles também que apreciam a palavra de Deus. Estamos aqui com o Novaes, o Silvio todo feliz, o Vasco dele ganhou, né? Rapaz, mas eu tô com a camisa do Flamengo por baixo aqui, viu? Tô vendo aí. Segue o líder. Mas eu quero parabenizar o pastor Jorge Costa pelo excelente trabalho. Sexta, sábado, domingo, segunda, a conferência Ele Reina. Estive lá 3 dias com a minha esposa e fui ricamente abençoado. E tem mais, hein? Eu tive uma ousadia no final do culto. O Senhor já falou tanta coisa boa aqui. Use o teu servo cubano para falar diretamente comigo. Acabei de falar, chamou eu e minha esposa lá na frente e entregou a palavra profética. Eu louvo a Deus e creio também que o tema de hoje é um tema que vai ajudar muita gente. Mas muita gente mesmo. Ele parece polêmico, mas vai ser uma bênção para aqueles que entenderem o propósito do Espírito Santo. Pastor Silvio Rocha também já está conosco. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia, pastor Carlos, pastor José Barbosa, e a bênção de Deus seja sobre a vida de todos vocês que estão aí nos acompanhando pela Rádio Melodia, Amém. Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pelas Amém. redes sociais. Deus derrame bênção sobre nossa vida nessa manhã. Vamos então orar, iniciar o nosso debate. Vou pedir ao pastor José Barbosa que apresente ao Senhor esse momento. Pai querido, é uma alegria muito grande poder servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria é a melhor coisa que o ser humano possa entender. E que nossos ouvintes também possam continuar, aqueles que já servem ao Senhor, continuar servindo ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias adversas, Senhor.
quando nós aprendemos a servir ao Senhor, a nossa comunhão, a companhia de Deus se estreita cada dia mais. Não podemos ficar longe de Deus e Deus não quer ficar longe de nós por causa do serviço que tem que ser apresentado. Que nesse debate, que fala de comunhão enfraquecida por atitudes, que o Espírito Santo possa falar aos corações e pessoas com mente transformada possam entender qual a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. Trabalho com uma pessoa que é uma bênção na igreja, mas só lá. No trabalho ele é terrível, não fala com quem está abaixo dele e trata muito mal a todos. Só que agora ele foi congregar na minha igreja e assumiu um cargo de liderança. Não consigo mais ir à igreja e vê-lo falando das coisas de Deus. Fecha aspas. Como ser abençoado quando os erros de quem está ministrando são tão gritantes? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Melodia. Pastor Carlos, há quem diga que se a pessoa que estiver ministrando não tiver uma vida correta, isso não impede, porque a palavra de Deus, as Escrituras cumprem o seu propósito e Deus abençoa, olhando a fé enfim, o propósito de cada um. Mas há quem entenda que não, se o profeta não andar corretamente, Deus não é com ele e, portanto, ele não tem nada de Deus para passar. O que a Bíblia fala sobre isso, pastor Carlos? Primeiro, pastor Gelelso, quando eu recebi o convite para esse debate e subalterno ao tema, eu comecei a analisar assim, será que está falando da minha própria natureza pecaminosa? Porque todos nós, em algum dado momento, nós somos assim, né? Nós somos expert em fingir, em ser aquilo que nós não somos. A Bíblia, ela é verdadeira em todos os aspectos que ela fala. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus dada ao homem, conforme 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela tem um propósito específico. Se alguém que está em uma vida dissoluta, em uma vida pecaminosa, ele utiliza-se do púlpito, utiliza-se do evangelho para transmitir uma palavra a qual ele mesmo não prega, não vive essa palavra, uma maldição, né, está sobre essa pessoa, porque ele é tido, conforme a Bíblia diz, como um falso profeta ou um falso mensageiro da mensagem de Deus. Entretanto, as pessoas, elas podem, não necessariamente, mas elas podem ser abençoadas, não por causa do transmissor que é falho da mensagem da palavra de Deus, mas da palavra de Deus, que essa é viva, ela é eficaz, ela é útil naquilo que ela foi, o propósito dela, a qual foi transmitida. A palavra de Deus, ela tem um alvo a ser alcançado. E é óbvio que não estou aqui vaticinando, não estou aqui qualificando as pessoas que andam de forma desordeira, que andam no pecado, que andam dando vazão à sua natureza pecaminosa, que aí tem aí a sua prostituição, sua ira, sua lascívia, que tem todos os aspectos que Paulo fala aos Colossenses 3:5, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa, e ele descreve alguns tipos de pecado ali. Eu não estou dando vazão, não estou dando aqui qualificação para que essas pessoas continuem no seu estado pecaminoso e preguem a palavra de Deus. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que, ainda que, mesmo que este alguém tem uma vida dissoluta, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque a verdade, ela nunca deixa de ser verdade quando ela é a palavra de Deus. Então, nesse aspecto,
quando eu tenho uma percepção e conheço a vida de alguém que não anda conforme aquilo que preceitua, que descreve a Bíblia, e ele transmite para mim uma palavra, às vezes até uma palavra fingida, né? Uma palavra verdadeira, fingida para quê? Para ele mesmo. Porque ele prega algo para os outros, mas não vive aquilo que ele prega. Mas se ele está pregando aquilo que está na Bíblia, mas não vive aquilo, eu vou viver aquilo que diz a Bíblia. Então, nesse sentido, a palavra, a bênção, recai sobre a minha vida. E depois eu vou discorrer outros textos bíblicos sobre alternar o tema. Amém. Muito bem. O pastor Silvio, como é que fica a questão de Jonas? Porque é um profeta magoado, cheio de rancor, não querendo perdoar. Aí ele é chamado por Deus para pregar em Nínive e ele vai com aquela raiva toda dele pregar. E aí, supostamente, alguém pode dizer assim: isso aí não vai ter efeito nenhum. O cara tá com raiva, tá com rancor, ausência de perdão. Ele vai ministrar lá uma mensagem de arrependimento. Qual é o efeito que isso vai ter? E aí, pastor Silvio? Ok, o efeito foi 100%, né? Pelo menos é o que a passagem bíblica deixa claro, porque se converteu do rei até o menor. Até os animais vestiram-se de saco e fizeram jejum. E se converteram realmente. A mensagem de Jonas, a mensagem de arrependimento, mas é um ponto importante esse, né? O pastor Carlos mencionou, que é a condição do coração daquele que ministra, né? Que prega. Porque as virtudes morais, né, e espirituais que são exigidas, Paulo escreve ao jovem e pastor Timóteo, e ele fala sobre isso, sobre essas qualificações aqui na primeira carta, no capítulo 3, e ele coloca aqui todas as virtudes que deve ter esse pastor, né? Esse que está como autoridade sobre o rebanho. Ele fala para que seja, que se ele almeja o episcopado, ele tem que, se ele aspira ao episcopado, que ele excelente obra ele almeja, mas ele tem que ser marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não governa, não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pois bem, as qualificações aqui, elas são de nível elevado, para esse que almeja o episcopado, né? E em virtude das responsabilidades que nós enfrentamos, da comunidade, da igreja, que é necessário, né? O atendimento, do aconselhamento, né? Da orientação, da admoestação, da exortação, enfim, de tudo aquilo que requer, né? Ele tem que ter realmente essas virtudes. No entanto, Jonas, ele foi comissionado para uma evangelização em Nínive, e o que nós percebemos é que ele realmente tinha algumas reservas em relação ao povo, né? Pelo menos é o que mais se cogita ali no caso daquela incursão missionária. Jonas, ficou tão indignado, e isso é bastante curioso, né? Porque quem tem o resultado do seu trabalho um alcance tão grande, né? Tão significativo que foi o dele, né? 100%. E depois ficar indignado com o resultado. É lamentável isso, porque tudo que nós queremos é que as vidas se convertam, que as pessoas mudem, né? Mas esse sentimento que ele tinha, não sabemos a razão pela qual, levou ele até, inclusive, retirar-se da cidade e ficar do lado de fora aguardando o resultado daquilo, né, que havia acontecido, né, o que daria. Mas Deus trabalha com ele, né, é importante isso. Deus trabalha não somente com quem recebe a palavra, mas com quem prega também. E ele, ali de fora, Deus fez uma coisa importante, né, que retirou dele aquilo que era bom
para ele naquele momento e fez uma aplicação muito excelente ali. E Jonas, tempo certo que aprendeu a lição, né? E certamente voltou-se para Deus e voltou para a obediência a Deus. Esse caso dessa ouvinte comum, não quero tirar a razão dela, mas é muito difícil para a pessoa, né? Estar ali recebendo a palavra de alguém que não tem o testemunho e que não vive o que fala, né? Mas também é um exercício espiritual, absorver a palavra e obedecer a palavra e não deixar que o exemplo daquela vida que está ali ministrando, aquela pessoa que está ali adiante, venha prejudicar justamente esse que é um momento importante para a gente. Ouvir a palavra e recebê-la com alegria e praticar essa palavra. Muito bem. 11 horas e 29 minutos. Pastor José Barbosa. De fato, a ouvinte comum está perguntando aqui se é possível ser uma bênção só na igreja, né? Mas eu já percebo também que a igreja evangélica ela já foi menos tolerante, né, com alguns comportamentos, né, que ela não aceitava e depois ela passou a aceitar, né, porque antigamente eu conversava com um pastor colega meu essa semana e dizia assim, antigamente a igreja evangélica ela não aceitava que um cantor cristão ele cantasse para o mundo e cantasse na igreja. Ele tinha que decidir, né? Hoje é normal, ele canta lá, faz o show, depois vem na igreja, faz o show também e acabou. E aí, pastor? A Bíblia diz, né? Pode sair da mesma fonte água doce e salgada? Já começa por aí. Então, não tem como fazer essa junção. Agora, é possível, os meus antecessores quase não deixaram mais para me falar, mas não tem problema não, eu perdoo. É possível as pessoas estarem na igreja pregando e pregando bem. Né? A jumenta pregou bem, não pregou? Mas a gente não precisa ser jumento para pregar bem. Não é verdade? Balaão não profetizou bênção para Israel? Amando de Deus? Não teve como amaldiçoar? Mas quem era Balaão? Pelo amor de Deus. Então, veja bem, é possível, sim, receber bênção, mesmo que um ministro, seja qualquer ministro, um diácono, um irmão, um pastor, apóstolo, profeta, profetisa, que estiver ministrando. Aqui não fala que tem que ser um pastor. Fala que até de uma pessoa que trabalhava na mesma repartição pública lá, ou no trabalho secular, que lá ele era uma pessoa que vivia diferente do que seus procedimentos na igreja. Mas a chave está na sinceridade de quem está ouvindo a mensagem. Eu vou na igreja e a minha esposa comentando assim, quando eu estou na igreja, eu não tenho vizinho do lado, não tenho vizinho atrás, eu estou ali focado, eu não perco um nada do culto. Até o nada quer saber por que o nada está ali. Né? Então, às vezes uma frase é aquilo que você está precisando de ouvir. Em 2 horas de culto, uma frase pode mudar a sua vida. Ou para cima, ou para baixo. Né? Então, temos que entrar na igreja, ouvir a mensagem e fazer o exame da própria vida. Com sinceridade. Então, o seu relacionamento pessoal com Deus não tem nada a ver com pregadores. Não tem nada a ver com pregadores. Né? O pregador está ali para pregar a palavra de Deus. O Novaes, o Silvio falou, olha, a palavra não volta vazia. Não volta vazia.
Então eu estou ali para ouvir a palavra de Deus. Agora, é dificultoso a gente saber de certos procedimentos, né? É por isso que temos que ter o discernimento espiritual, né? Discernimento daquilo que o Espírito Santo está falando com a gente, através de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus e não estando servindo a Deus, né? Nabucodonosor não foi usado por Deus? E outros, e outros, e outros, e outros. É claro também que ficaria difícil eu vendo Pedro pregar depois que ele negou Jesus. Mas quando há um arrependimento também desses pregadores, dessas pessoas que ministram, nós que sabemos dos problemas deles, temos que ser os primeiros a apoiar na recuperação. E às vezes, quando a pessoa cisma de arrepender, aqueles que não criticavam a pregação por causa de atitude, são os primeiros a virar as costas, né? Então, a palavra de Deus está precisando de socorrista, até mesmo dessas pessoas que pregam e não vivem, né? Que todos nós, vamos lá, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Todos nós estamos sendo forjados por Deus. E isso só vai parar quando a gente subir ou morrer, né, em Cristo Jesus. Então é preciso, ao ouvir a mensagem de Deus, da palavra de Deus, a gente ter confissão dos nossos pecados e arrependimento, independente se o novaes é bonito ou é feio, né? Embora que esse bigodão de mexicano aí, né? E tal. Mas a gente vê isso aí, né? Confissão e não se deixar abalar pelo pecado dos outros. Ele vai dar conta dos seus pecados. Eu vou dar conta dos meus pecados se eu não arrepender, né? E outra coisa, buscar a verdade. Se houver dúvida, busca a verdade de quem sabe. Agora, o problema é se o seu pastor não souber também, né? Aí fica difícil. Mas quando a pessoa me procurava no meu ministério, assuntos que eu não dominava bem, eu ia pesquisar, eu ia estudar. E mesmo assim, se eu não tivesse condições, chamavam um amigo, um colega que dominava para dar o estudo para falar na igreja. E eu não tinha nenhuma senso de vaidade de chamar um colega para me ajudar. Tanto que eu estou vivo ainda no ministério e também na vida cristã, que quando eu pequei, que quando eu errei, eu procurei ajuda. E a maior parte de ministros, quando erra, não querem procurar ajuda, porque eu vou ter que descer, eu vou ter que me expor. Você já expôs para Deus, já expôs para o diabo, já expôs para o seu problema, já expôs para muita gente aí. Então, amados, se você está vendo algum defeito em alguém, né, certamente se olhar no espelho vai ver o seu também. Mas você tem uma grande arma, começa a orar para essas pessoas. Tá? Muito em nome de Jesus. 11 horas mais 36 minutos. Vamos rapidamente ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Oficina do Malária, seu carro em boas mãos. Especializado em injeção eletrônica de todas as marcas. Oficina do Malária Mecânica em geral. Rua Marajó 14, bairro Ibirapuera. Telefone 3421-8808. Oficina do Malária.
Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Debate Melodia. É isso, estamos de volta. O tema de hoje é este, gente. Como ser abençoado quando os erros de quem está ministrando são tão gritantes? Essa é uma situação, assim, bastante melindrosa, pastor Carlos, porque eu estou entendendo o que o ouvinte comum quer alcançar aqui, falando, assim, de uma pessoa que dá mau testemunho e, de repente, ela está ali na igreja ministrando, enfim, uma coisa que não bate com a vida que ela vive. Isso é perfeitamente compreensível onde ela quer chegar. Mas, ao mesmo tempo, passa-se a impressão de que a gente está num lugar, assim, às vezes, melhor do que a pessoa, que a gente quer ser mais justo do que a pessoa, né? Eu queria que a gente pudesse aqui separar, então, assim, erros pessoais que todos nós temos, pecados que todos nós cometemos todos os dias, todos nós, né? Mas de pessoas que vivem sem compromisso com o Evangelho e, ao mesmo tempo, quer estar na igreja ministrando, quando já foi lido aqui que o obreiro, né, ele precisa ter um comprometimento também moral, né? E testemunho perante os homens, perante a sociedade. Então eu queria separar aqui, pastor Carlos, essa questão de erros pessoais que todos nós temos, os nossos erros, mas também de viver uma vida que não condiz com o Evangelho. Como é que a gente faria isso aí, pastor? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, fala que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aqui é uma figura do tabernáculo que era móvel. Você vai no Antigo Testamento, o tabernáculo era móvel, era montado, desmontado e carregado. A figura que Pedro diz aqui, sede santo em toda a vossa maneira de viver, quer dizer que nós, cristãos, como templos do Espírito Santo, não sabeis que vossos templos do Espírito Santo, Paulo dizendo, não sabeis que vossos templos do Espírito Santo, e quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. E aí não é só do outro, mas de si mesmo. Ou seja, eu mesmo, sendo o templo do Espírito Santo, acabo destruindo a mim mesmo como o templo do Espírito Santo, e Deus há de me julgar também pela destruição do templo que é do Espírito Santo, não é meu. Assim como outro também que o fizer, Deus também o destruirá. Se eu sou templo do Espírito Santo e devo ser santo em toda a minha maneira de viver, isso significa dizer que eu tenho que ser santo tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na rua, quanto na escola, na faculdade, em qualquer lugar que eu estiver, eu devo ser santo. Quando nós pegamos Lucas capítulo 10, por exemplo, 10:37, quando Jesus fala sobre a questão do bom samaritano, e ali tem o confronto de Jesus com um grupo de pessoas que queriam, né, talvez até confrontar Jesus, e tem uma frase muito interessante que Jesus vai e pergunta para o confrontador, qual desses que fez a sua melhor parte, fez o bem? Aí ele diz, olha, foi o samaritano.
aqueles que nós não damos valor nenhum, né? Dentro do contexto religioso judaico, o samaritano não valia nada. Quem fez o bem foi o samaritano. Aí Jesus usa uma palavra, uma frase que para mim, o ponto central do texto. Quando diz assim, olha, então, vai e faça o mesmo. Quando eu entendo e vejo que alguém na igreja está com uma vida desregrada e ele prega uma mensagem a qual ele não vive, eu posso até chamá-lo, confrontar e dizer, olha, por que você não vai e faz o mesmo que está descrito na palavra de Deus, conforme aquilo que você acabaram de pregar? Porque a sua vida é uma vida totalmente contrária àquilo que você está pregando. Então, eu devo chamar essa pessoa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele traz um ensinamento sobre a liberdade e a responsabilidade cristã. Eu tenho uma liberdade, mas eu tenho uma responsabilidade. E ele chega lá no final e diz, olha, para que eu mesmo, ele se coloca em um texto dizendo assim, para que eu esmurro o meu corpo, eu subjugo a minha natureza, para que eu não conduza pessoas a Cristo, pessoas ao reino de Deus, à salvação, e eu mesmo me perca. Então, existem pessoas, e aqui eu confronto aqui, pastor Joel e demais pastores, amado ouvinte, a esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas que vivem na igreja uma vida dissoluta, e essa irmã, ela não está errada, está certa, né? O que ela deve fazer? Chamar esse irmão em particular, já que ela tem esse contato, esse contato, essa liberdade com ele, e fala, expõe. Ou, se esse cara também, desculpa a expressão, esse cara aqui, também, ele não quer se converter, não quer mudar, eu faço uma pergunta lógica. Que igreja é essa, o qual é sabedor que tem um líder em sua igreja, que tem alguém com uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida pecaminosa, uma vida arrogante, e ainda põe essas pessoas para ministrarem a santa palavra de Deus? Essa igreja tem que ser também chamada, essa liderança, a atenção. Então, é isso que nós precisamos nos ater. E outra, e aqui fecha aqui. Se eu também vejo que tem um irmão, uma igreja, que não estão preocupadas com a vida dos seus mensageiros, eles podem viver a vida que quiser e pregar a mensagem da palavra de Deus, eu devo, como livre em Cristo, me afastar, sair dessa igreja e procurar uma igreja evangélica séria, uma igreja cristã que prega a palavra de Deus e que tenha em seu cabedal de membros e de líderes pessoas honestas, pessoas que busquem a Deus, pessoas que se afastam do pecado, pessoas que se afastam do erro. Então, esse é o meu posicionamento em relação à sua pergunta. 11h46. Como ser abençoado quando os erros de quem está ministrando são tão gritantes, né? E aí a gente está aqui nas nuances desse tema, colocando aqui na mesa, trazendo sempre uma referência bíblica para vocês, né? Vamos lá. Eu queria insistir nessa questão, pastor Silvio, porque assim, isso pode também, a gente tem que velar pelo bom testemunho da igreja perante o mundo, né? Quando a gente fala igreja, desde a igreja que começa na nossa casa, no nosso próprio coração, também na comunidade que congregamos, precisamos ensinar isso, né? Senão a gente não vai servir mais para nada, senão para ser pisado pelos homens, né? Se a gente não é luz e não é sal, é o que Jesus falou. Mas, ao mesmo tempo, a minha preocupação é da gente criar um sistema de justiça própria, né? Ou então elevar a nossa hipocrisia a ponto de a gente ficar investigando os outros. Fulano de tal falou isso na igreja, mas também ele faz isso. Quer dizer, se a gente for procurar erro na vida das pessoas, a gente vai achar, porque todos nós erramos, né? Então eu queria que o senhor falasse sobre o equilíbrio disso aí. Quando eu lancei mão desse episódio
de Paulo e Timóteo, está certo que a ouvinte comum está falando de alguém que não é pastor, pelo menos subentende isso. É uma liderança, né? Faz parte da liderança, né? E quando eu fiz a leitura de Timóteo 3, eu falei do pastor, né? do bispo, né? Aquele que está em nível de autoridade mais elevada dentro da igreja. Mas aqui nesse texto também fala do diácono, que é bem um pouco abaixo, né? O versículo 8 diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. E aí começa a estender aqui Paulo, né? As virtudes morais e espirituais para o diácono também. E o que se observa aqui é que elas são também elevadas ao mesmo nível do pastor, né? Em virtude das responsabilidades envolvidas, né? No atendimento da igreja, ele está também com essa lista de virtudes morais e espirituais para ser acolhido, né? Para ser trabalhado na sua vida, para poder ter realmente respaldo de estar à frente do povo, à frente do ministério. Enfim, o que a gente espera não é somente do pastor, mas também dos demais, de irmão para irmão, né? E espera isso. Nos dias de Jesus, ele falando, e é importante lembrar, porque ele falava abertamente e falava diretamente com as pessoas e não fazia acepção de pessoas, não. Ele disse, certa vez ele disse assim, falando sobre os fariseus, né? Ele disse assim: fazei tudo quanto vos disser, mas não o imiteis. Ele falando sobre fariseus e escribas, que era para o povo fazer tudo quanto eles vos disser. Então ele está referindo-se a uma condição em que a pessoa vive uma coisa, mas fala outra, né? Mas o que ela vive não condiz com o que ela fala. Ela fala a verdade, mas vive uma vida de hipocrisia, né? Então Jesus está orientando, instruindo os seus seguidores a obedecerem os ensinamentos daqueles escribas e fariseus, mas não seguirem os exemplos deles, pois eles dizem e não fazem. É isso que ele fala, né? Então, fazei tudo quanto vos disser. Jesus reconhece que os escribas e fariseus estão ali sentados na cadeira de Moisés, né? Ou seja, são autoridades sobre o povo, né? Sobre aquela comunidade, eles são autoridade. E eles interpretam a lei de Deus, os mandamentos. Então, portanto, seus seguidores, as pessoas, devem ouvir e obedecer aos seus ensinamentos. Tá certo que existe aqueles, né, e o pastor Israel está pontuando aí, né, que fica observando o pecado dos outros e só apontando, né? Mas a gente precisa fazer aqui uma conciliação entre o que vê e o que faz, né? Se há mau testemunho daquele que ensina, que prega, que está como liderança, precisa ser corrigido. Se também há por parte daquele que recebe a instrução, o ensinamento, a administração ali da liderança, também precisa ser corrigido. E é importante que o pastor Zé Barbosa estava falando que você que está vendo, tem também a tarefa de ir até a pessoa e corrigi-la, né? E trazer a ela, né, uma palavra de exortação. Porque não é bom que viva apenas só observando e falando pelos bastidores, de ouvido em ouvido, mas ir ter com a própria pessoa, falar, fulano, não condiz esse estilo de vida, essa prática sua, e repreender aquela pessoa se for necessário, né? Com cuidado, com amor, com carinho, né? Mas vai ter ambas as situações. Aqueles que ficam a observar a vida dos outros, e não vive também, né? Vão ter aqueles que falam, mas não vivem. Então, a maturidade espiritual serve para isso, né? Por isso, Paulo escreve
Gálatas, parece que é o capítulo 6, que diz: vós que sois espirituais, se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigi-o. Então a gente tem que corrigir aqueles que são dotados de responsabilidade e autoridade para tal. Não vou aqui ouvir uma queixa de um subalterno, né, de alguém que está abaixo de mim ou não. Sou líder do Ministério do Louvor. Você, o que você é? Você não é nada. De repente a pessoa toma essa postura, mas é necessário que com amor, com cuidado, quer esteja acima ou abaixo, haja realmente essa iniciativa para chamar a pessoa ao caminho correto da vida cristã. Então, fica esse cuidado que é tido na Bíblia como responsabilidade daqueles que são constituídos autoridade sobre o rebanho. E se não tiver alguém acima, que venha alguém de baixo e fale também e corrija aquele que está realmente precisando de uma exortação. Jesus nos alertou também, pastor Barbosa, sobre a gente tirar primeiro a trave do nosso olho, né, para depois tirar a trave do olho do nosso irmão. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão do equilíbrio, né, nem para a gente... Porque a gente pode correr o risco também de estar julgando o irmão, né? Agora, será que esse caso aí da ouvinte comum seria o caso da gente ouvir e reter o que é bom? Exatamente. Na minha primeira fala eu já disse, né, que a palavra de Deus na igreja a gente tem que filtrar, né? Não a palavra de Deus, outros comentários, né? E absorver o que é bom. E isso Paulo ensina, né? Reter o que é bom. Então, eu entendo também que aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O único que não tem pecado e não tem pecado foi Jesus. Ele poderia até atirar a pedra, mas não atirou. E a palavra de Deus diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, aqui pegando a deixa do Novaes aqui. Então, se eu sei que alguém está em risco, está no risco de perder a salvação, e o Silvio também comenta sobre... eu sou um pregador que qualifico a muitas pessoas, e você no último dia ser desqualificado. Levar a salvação para muita gente e não ser salvo. Então... O corpo tem vários membros. É assim também a igreja, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, tem um dia que é o dia de parar para balanço, que chama o dia da Santa Ceia. O dia que vai ter aquela comunhão com Deus através da ceia. Através da ceia, cada qual vai ter que prestar conta. Se eu me julgasse a mim mesmo, nunca ia ser condenado. Mas quando eu me exponho para Deus a minha situação de arrependimento, aquele que arrepende e deixa alcança misericórdia. Então, é muito difícil. Aliás, o que se comenta, eu vou falar para você que está me ouvindo, que não é evangélico. O que você mais faz lá? Você é crente igual fulano de tal, eu não vou. Prega isso, prega aquilo, prega aquilo. Esse que prega isso fazendo coisa errada, está errado mesmo. Mas existe alguns remanescentes. Existem pessoas que são falíveis, mas que se arrependem, voltam ao primeiro amor e continuam a caminhada. E você que fala, pense bem o que você está falando. Deixar de procurar Deus por causa de falibilidade de homens e de mulheres que não têm o compromisso de... evitar o primeiro gole, evitar a aparência do mal. Então, eu aconselho sempre a individualidade com Deus. Porque não vai ter jeito. O meu irmão Paulinho, brincando comigo, quando você subir com Jesus, eu vou agarrar no teu pé e vou junto. Filho, meu irmão, vou deixar o sapato e com chulé ainda para você. Então, eu creio que todos nós devemos que vigiar. Paulo diz, quem está em pé,
cuide para não cair. Então, eu ficar apontando os defeitos do Novaes, do Silvio, eles já apontaram, não vai adiantar nada. Mas se eu conseguir, com a ajuda de Deus e de alguém, passar a ver a vida como realmente ela é, eu vou viver melhor e vou ajudar muita gente. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores, chegando ao final do nosso debate. Muito obrigado você também que nos dá o carinho da audiência, a Melodia. Muito obrigado a todos. Está chegando o nosso amigo Genildo Ribas com Rádio Chofé. E o debate fica assim, amanhã, quarta-feira, 20 de agosto. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.